Olá, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa de oração, a nossa querida CEGEP. Querendo também complementar os nossos queridos irmãos que irão assistir essa nossa doutrinária no canal do YouTube, assim que ela subir para a plataforma. Vamos iniciando a nossa semana com um tema maravilhoso. Capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo. E que a gente possa ter uma semana de muita luz, de muita paz, nos envolvendo nessa energia de amor e de paz. Vamos iniciando com a nossa prece diária para dar início aos trabalhos da nossa casa na noite de hoje. Querido e amado Rabi da Galileia, queremos te agradecer por mais esse momento, Senhor, de estarmos aqui, reunidos em Teu nome, proferindo a Tua palavra, os Teus ensinamentos, trazendo para nós sabedoria, paz, passividade, lenitivos necessários para a nossa caminhada. Nos envolva na energia de luz, de paz, que essa espiritualidade maior desta casa, que tanto nos acolhe, que tanto nos afaga com tanto amor, com tanto carinho. Leva, Senhor, essa energia que paira neste momento, nesse ambiente, deste salão, para todos os nossos irmãos necessitados, para aqueles que estão nos leitos de hospitais, para aqueles que estão encarcerados, para aqueles que estão nos orfanatos, para aqueles que estão nas ruas, debaixo das marquises, sem ter para onde voltar, um lar aconchegante para retornar. Envolve, Pai, todos nós. Envolve esse planeta de provas e expiações nessa energia de amorosidade. E que os irmãos benfeitores que trabalham tanto, com tanto amor, cuidando de cada um de nós, nas nossas dificuldades, nas nossas particularidades, que eles possam ser agraciados e sermos muito gratos por eles estarem ao nosso lado. Nessa noite, Senhor, que os ensinamentos do Evangelho, nesse capítulo 11, dai a César o que é de César, que a nossa querida irmã Valéria irá trazer, proferir a sua palestra, discorrer da melhor maneira possível, possa abrir o nosso entendimento das nossas responsabilidades aqui nesse planeta de provas e expiações. Envolve Valéria nessa energia de luz e de amor, trazendo para ela paz, tranquilidade, serenidade, para que ela possa discorrer da melhor maneira possível a sua mensagem da noite de hoje. E assim envolve também, Senhor, o nosso querido corpo de dirigente desta casa, na pessoa de seu Edson, os coordenadores de todos os trabalhos, de todas as áreas daqui, os nossos irmãos simpatizantes da nossa doutrina. Envolve a todos nós nessa energia de luz e de paz. Que assim seja. E assim, eu convido a nossa querida irmã Valéria seja muito bem-vinda. Eu tenho certeza que você vai trazer uma mensagem linda para nós. Boa noite, irmãos que estão nos assistindo nesse momento, os que irão nos assistir posteriormente. É com grande alegria no coração que a gente está hoje continuando o estudo do capítulo 11. Nós já estamos aqui no mês de julho discutindo este capítulo. Na semana passada, a Carol trouxe a abordagem de amar ao próximo, né, como a si mesmo. E hoje eu vou trabalhar um pouquinho dai de César o que é de César. E para a gente
iniciar a nossa reflexão, eu sempre trago o capítulo, porque eu entendo que estamos aqui nos trabalhando, eu e vocês que estão aí. Então, até a camisa hoje foi de propósito, ESD. Então, estudo sistemático da doutrina espírita, estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E a gente tem que aproveitar o momento que a gente está aqui para isso, para fazer esse estudo, tirar dúvidas e até estar fazendo a interpretação do Evangelho. Então, é importante que a gente vá vendo o Evangelho. Quantos capítulos tem a bem-aventurança? O que é que fala o 28º capítulo do Evangelho? Vá fazendo uma pequena associação com a Bíblia, que torna mais fácil e didático o estudo. Então, nesse capítulo 11, a gente tem lá o maior mandamento, né? Parábola dos credores e devedores. E nós vamos estudar hoje a lição Dai a César o que é de César. E tem as instruções dos Espíritos, a lei do amor, que abre o capítulo, que é o maior mandamento, tá? O egoísmo, a fé e a caridade para com os criminosos. Então, e deve-se expor a vida para o malfeitor. Então, que a gente possa fazer nossas reflexões e em um determinado momento da semana, quando a gente puder, a gente vá lá, abra o Evangelho, faça uma leitura, veja se a interpretação daquela pessoa que proferiu a sistematização, no caso hoje aqui é uma interpretação que a gente concorda ou não, o que é que a gente pode contribuir, porque dessa forma fica mais fácil até para o Evangelho no lar, quando a gente for fazer o nosso Evangelho no lar. E se vocês observarem, a casa vem adotando uma sistemática que as palestras estão acompanhando também os diálogos. Então, o programa Diálogos Espíritas tem uma sequência em cima das palestras que estão sendo feitas. Então, desde já, eu já convido vocês também que assistam, dê o like lá no YouTube e assistam o programa Diálogos Espíritas e o Evangelho nos Lares, que é uma continuação do estudo que aqui é proferido, de domingo e segunda. Isso torna muito mais fácil a gente entender o Evangelho segundo o Espiritismo. Bora, Gene? Nós vamos iniciar aí com um pequeno trechinho. Mestre, sabemos que és homem de verdade e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Antes, com verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito dar tributo a César ou não? Daremos ou não daremos? Por que me tentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. De quem é esta imagem e inscrição? De César. Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. O que é que a gente pode refletir sobre esta fala de Jesus e aquele momento que ele é interpelado por um fariseu que faz essa interlocução? Então, pensando nisso, a gente vai pensar lá no Evangelho, né, no Evangelho de Mateus, que também tem no Evangelho de Marcos e de Lucas, a questão do tributo, que é a grande discussão desse pequeno trecho do filme. E aí tem lá: então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam na alguma palavra. Enviaram-lhe os seus discípulos como os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus, segundo a verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a malícia, disse: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um denário.
E ele disse-lhes: de quem é esta imagem, essa inscrição? Dize-lhes eles: de César. Então ele lhes diz: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isto, maravilharam-se e deixando-o, e se retiraram. Isso está em Mateus, no capítulo 22, versículo 15 a 22, é a questão do tributo. Também está em Marcos, capítulo 12, versículos 13 a 17, e vai estar também em Lucas, capítulo 20, versículos de 20 a 26. De tão é importante que 3 evangelistas trabalharam essa passagem, de quão ela é importante para a nossa concepção e para que a gente possa refletir. Não se esquecendo de pensar também que essas palavras elas foram ditas em uma determinada situação, num contexto histórico da época. Então, que a gente tem que pegar essa situação e refletir para os nossos dias atuais. É importante que a gente faça essas reflexões. E aí Lucas diz assim: e, trazendo-o debaixo do olho, mandaram espigas, que se fingissem justos, para apanharem na alguma palavra, e o entregarem à jurisdição e ao poder do presidente. E perguntaram-lhe, dizendo: mestre, nós sabemos que falas e ensinas bem e retamente, e que não consideras a aparência da pessoa, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. É-nos lícito dar tributo a César ou não? E, entendendo ele a sua astúcia, disse-lhes: por que me tentais? Mostrai-me uma moeda. De quem tem a imagem e inscrição? E, respondendo, eles disseram: de César. Disse-lhes então: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E não puderam apanhá-la em uma palavra alguma diante do povo. E, maravilhados de sua resposta, calaram-se. Então, Lucas também traz essa passagem com a mudança de algumas palavras. Ele já traz moeda, porque Lucas já foi um dos últimos evangelistas. Então, a concepção. Eu trouxe o mesmo trecho, mas por evangélicos diferentes, para a gente ver, né, essa concepção do contexto histórico, que ela vai mudando e algumas palavras vão mudando com o decorrer, com a contemporaneidade. Então, é importante que a gente também faça esse exercício de olhar e trazer as concepções. E aí vem assim: 3 evangelistas falam dos fariseus, né? A gente tem lá filmes, está passando uma série muito interessante sobre a vida de Jesus, The Chosen, né? Quem puder, assista, é muito boa. Eu costumo assistir a série, depois leio o evangelho, depois volto, assisto de novo e vou comparando e comentando. É um exercício bem interessante e é muito boa a série. Um dos atores até, ele comenta assim os bastidores do filme e a questão da paz que se instalou durante as gravações. Então, é interessante que a gente veja essa questão da espiritualidade nessa propagação. A semana passada, no Diálogos, a gente trabalhou a questão da divulgação da doutrina, de sermos divulgadores da questão da doutrina como forma de compreensão do mundo, de orientação das pessoas. Então, que a gente possa ter essa palavra amiga. Então, é uma divulgação do Cristo, do Evangelho, independente de religião, a série. Aí nós fazemos as nossas reflexões em cima de nossas concepções, no caso aqui espiritualistas, mas é bem interessante. E aí tem a questão dos fariseus. E quando a gente está lá estudando o Evangelho, a gente tem a primeira parte do Evangelho. Eu sou professora, viu, gente? Professor é assim, anda com o livro debaixo do braço e ainda vai buscar. Aí, na primeira parte do Evangelho, tem o prefácio, depois tem a introdução. Após a introdução, nós temos lá a questão das notícias históricas. Alguém aqui já parou para ler as notícias históricas da parte do Evangelho? Com sinceridade, levanta a mão aí. Só uma pessoa, tá vendo? Então, como é bom a gente fazer esse exercício. E tem lá a questão dos fariseus. E lá diz, quem eram esses fariseus? Eram religiosos,
membros de um partido político-religioso de matiz nacionalista que pregavam manter os costumes judaicos, os costumes da época, a lei de Moisés. Tinha uma preocupação imensa com os cumprimentos de práticas exteriores da religião, preocupado com as vantagens pessoais e de ter seguidores. Para os fariseus, Jesus não podia viver porque violava a lei de Moisés. E aqui no Evangelho segundo o Espiritismo diz assim: tomavam parte ativa nas controvérsias religiosas, servis cumpridores de práticas exteriores de culto e de cerimônias, cheios de um zelo ardente de proselitismo, inimigos dos inovadores, afetavam grande severidade de princípios. Mas, sob a aparência de meticulosa devoção, ocultavam costumes dissolutos, com muito orgulho e, acima de tudo, excessiva ânsia de dominação. Então, tinham como características psicológicas, os fariseus, o orgulho e a excessiva dominação. Tinham a religião, mas como meio de chegarem aos seus fins, do que como objetivo de uma fé sincera. Da virtude nada possuíam, além de exterioridades e ostentação. Então, viviam de ostentação e para o externo. Entretanto, por umas e outras, exerciam grande influência sobre o povo, a cujos olhos passavam por santas criaturas. Daí, os serem muito poderosos em Jerusalém. Então, era tido uma classe muito poderosa em Jerusalém, que dominava a população. E aí, estar com o rabino, com Jesus, uma nova pregação, a boa nova, representava, acima de tudo, o quê? Representava a queda do poder que eles exerciam, que eles dominavam a partir da lei de Moisés. Então, assim, é interessante a gente fazer essa concepção para a gente ver que desde os primórdios a gente tem essas questões da dominação, né? Do apego, da exteriorização, como a gente trabalha, como a gente entende. Então, essa parte histórica do Evangelho, ela nos ajuda a entender os capítulos. Então, quando tiverem um tempinho, façam esse exercício de olhar os capítulos, olhando também as partes históricas, porque isso nos ajuda bastante na concepção. E aí, quando a gente vai lá, né, para essa questão da pergunta, nos lícito dar tributo a César ou não? O Evangelho pergunta assim: qual a verdadeira intenção de fazer essa pergunta a Jesus? Por que será que os fariseus queriam fazer esta pergunta ao Mestre? Aí nós temos lá como resposta: a questão proposta a Jesus era motivada pela circunstância de que os judeus, em sua grande maioria, né, abominavam o tributo que os romanos lhe impunham. Então, os romanos que tomavam o poder de Jerusalém impunham um tributo que seria hoje um imposto que teria que ser pago por todos. E eles, os judeus, pagavam com rancor, não queriam pagar esse tributo. Haviam feito do pagamento desse tributo uma questão religiosa. Então, os romanos aproveitavam do domínio que exerciam sobre os judeus para fazer do tributo uma questão religiosa. Numerosos partidos se fundaram contra o imposto. O pagamento deste constituía, pois, entre eles, uma irritante questão de atualidade, sem o que nenhum senso teria a pergunta feita a Jesus: nos lícito pagar ou deixar de pagar a César o tributo, César o imperador? Haviam nessa pergunta o quê? Foi feita essa pergunta com uma malícia, uma armadilha, porque uma vez Jesus respondido de forma diferente, isso geraria um grande conflito, né? Então, contavam com os que formularam o poder, conforme a resposta: excitar
contra ele a autoridade romana e os judeus dissidentes. Mas Jesus, que lhes conhecia a malícia, contornou a dificuldade, dando-lhes uma lição de justiça, como dizer que a cada um seja dado o que lhe é devido. Isso está lá no capítulo 11, item 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a cada um, a gente já ouviu, segundo as suas obras, a cada um lhe seja dado o que é lícito, o que realmente a pessoa precisa, trabalhou, batalhou para ter. Daí, a gente tem que, a primeira coisa, segundo Haroldo Dutra, ele faz a seguinte reflexão. Esta passagem faz uma referência ao cumprimento do preceito que prescreve o pagamento do tributo para custear o templo, uma espécie de dízimo anual. Então, esse tributo era cobrado por Roma, que passava uma parte desse tributo para custear as questões dos fariseus dos templos. E aí, o que é tributo? A gente fala em tributação na vida moderna, eu vou pagar o meu tributo, é mais difícil, vou pagar o IPTU, os impostos, né? A palavra moderna, tributo, impostos, é aquilo que a gente distribui depois de uma conquista. Eu fui olhar no dicionário o sentido de tributo, é aquilo que eu distribuo depois de uma conquista. Se eu pensar assim, eu conquistei a alegria, a felicidade. Então, eu dou um sorriso, eu estou distribuindo um tributo. Alegria, felicidade. Eu estou amorosa, conquistei um amor maior, um amor próprio maior, eu estou distribuindo o meu tributo, o meu maior amor próprio. É a distribuição que a gente faz. Então, como deve ser compreendida na perspectiva de que, se todas as pessoas são iguais, o que eu devo a César? Todos somos irmãos, né? Temos o mesmo pai. E o que é que eu devo a César? Então, quem é o César na nossa vida? A gente precisa refletir. Dai a César o que é de César. Quem é esse César? O que é que eu devo a César? O que é que Kardec, quando faz essa reflexão e traz para a gente de forma tão inteligente, está querendo nos dizer com esse César, o imperador? Então, eu dou a César o sorriso, como eu já falei, a alegria. E também posso, diante da necessidade que o outro apresente, eu me mostrar capaz de também doar algo. Isso é um tributo que eu estou fazendo. Eu estou dando a César, o meu irmão, que a gente está usando a metáfora do nome César, mas pode ser João, José, Maria, Joaquina, a Sofias. Então, eu estou dando o que eu tenho de melhor ou aquilo que ele também necessita, né? Que a gente possa trabalhar para fazer esse exercício. É isso que o Evangelho está falando. Então, esta sentença, dai a César o que é de César, não deve, entretanto, ser entendida de modo restritivo e absoluto, ou seja, na linguagem utilizada. Por isso que eu comecei trazendo um pouquinho da parte histórica do Evangelho, para que a gente possa ir refletindo, pensando de quando foi a construção dos textos da Bíblia, dos evangélicos, e também a construção do próprio Evangelho segundo o Espiritismo, para facilitar a compreensão. Como em todos os ensinos de Jesus, anela um princípio geral, resumido de forma prática. Este princípio é: daquele segundo o qual devemos proceder para com os outros, como queiramos que os outros procedam conosco. Então, se eu trabalhei, fiz a minha parte, recebi o meu salário monetário, assim eu devo agir para com o outro. Então, isso é uma lei de sociedade. A pessoa que presta um serviço a mim, eu devo retribuir da mesma forma, dentro de um salário justo. É isso que está dizendo aqui. Eu estou trazendo para as concepções, vamos dizer assim, as reflexões modernas, de uma forma correta. Eu não devo, por exemplo, explorar a mão de obra do outro, partindo desse pressuposto. Quanto mais eu sou consciente e tenho uma formação cidadã, eu vou
Eu não vou querer, por exemplo, que uma pessoa preste um serviço para mim de forma gratuita, porque dai a César segundo César. O meu tributo, eu recebo o meu salário, e por que eu tenho que ser egoísta e querer esse salário ou essa condição apenas para mim e não fazer isso para com o outro? E aí eu vou trazer para outras questões do nosso cotidiano. Eu vivo, participo, venho, estou agregada, me sinto bem, faço parte de uma casa espírita, vamos imaginar. E eu estou aqui, eu sou beneficiada, tá? Em estar aqui no convívio social, no convívio com as pessoas, nos fluidos, em tudo. Então, eu faço parte de um grupo dentro de uma sociedade. Não como moeda de troca, mas como tributo, que aquilo que melhor eu posso dar ao outro, também faz parte a gente exercer o quê? O voluntariado. A gente poder estar aqui, participar de uma atividade. Eu tenho uma manhã, ou eu vou tirar uma sexta-feira pela manhã. Eu venho para aqui, eu posso ver o que é que a casa precisa. De um bazar, eu venho e aí eu vou conversar, dialogar. Eu estou em casa, eu olho o bazar, eu faço a venda do bazar. Eu posso muito bem dar uma varridinha, eu posso tomar conta da cantina. Eu vou me colocar à disposição e de acordo com aquilo que é o melhor do meu tributo, ou seja, aquilo que eu gosto de fazer, que me dá prazer, eu vou fazer dentro daquele grupo que me envolve. É necessário assumir tudo? Não. É necessário, por exemplo, eu deixar de trabalhar ou então pensar assim, um dia eu já pensei assim, viu, gente? A gente só trabalha depois que eu me aposentar e tal, mas depois que você se aposentar, você já deixou o caminho, o que é bom na vida, o caminho que a gente percorre para chegar lá. Então, por que nesse caminho a gente também não abdicar de algo e se entregar para algo? Isso é caridade. E isso, nesse tributo de dar caridade para com o outro, a gente também tem uma série de, vamos dizer assim, de benefícios. Você está dando o seu amor, a sua caridade, o seu tempo livre e vai receber do outro também. Estar aqui não significa só obrigação. Interessante isso, eu estava comentando com o Nea mais cedo, que eu faço o Evangelho segundo Lucas, todo domingo. E aí, às 17h35, por aí, eu já estou me organizando para fazer até às 20h10. É raro eu estar aqui domingo por isso, que é um grupo que a gente trabalha com evangelização. E ontem foi interessante, eu recebi a visita se prolongou e tal, e quando deu 17h20, eu disse, fulana, eu vou fazer um cafezinho, você fique à vontade. Agora, às 17h30, eu vou para a evangelização para um grupo de oração. Se você quiser, você pode participar. Se não, você volta em outro momento, porque a gente continua o diálogo depois, porque agora eu tenho o meu compromisso. Aí, quando eu entrei, o capítulo que caiu do Pão Nosso estava falando isso, de você exercer isso com caridade. E assim, é o capítulo 151 que a gente estudou ontem, a leitura, que está no Evangelho de João, e fala dessa questão de você conheceu a doutrina espírita, conheci. Aí eu entrei muitas vezes pela dor, não foi porque eu quis vir aqui, e outros também entram pelo amor. Passam na porta e dizem assim, não, eu quero conhecer, quero estar aqui, quero fazer um trabalho, ou então quero vir aqui a via palestra. E por que não? A palavra fala, uma vez conhecendo, olhem lá no livro Pão Nosso, que está lá, no capítulo 151, você se trabalhar para fazer isso, ele não usa esse termo, mas eu trouxe para a palestra de hoje, esse tributo com amor. 2 horinhas, 3 horinhas, 4 horinhas, a gente tira dentro da nossa rotina e esse tributo vai nos dar muita paz interior. E essa passagem fala justamente disso. E esse trabalho. E eu ainda brinquei com o pessoal que faz o evangelho comigo, que eu disse assim, eu já estou tão condicionada que chega nesse horário, eu fico sentindo falta de alguma coisa, assim, como se você estivesse querendo comer alguma coisa. Aí eu falo assim, não, eu já sei o que é. Vou lá e ligo. Aí quando começa, eu fico tranquila. Aí vai até 20, 20, 10, quando termina, pronto, tudo funciona. E antes, se eu quiser fazer qualquer coisa, eu não consigo fazer. Fico parecendo aquela baratinha que fica andando de um lado para outro. Quando eu começo a fazer, pronto, passa.
Já estou treinada. Então, é aquilo ali, dá-lhe segundo o qual devemos proceder para com os outros. Como é que eu devo proceder? Na psicologia moderna fala em empatia. Faça o outro aquilo que você deseja que faça consigo. Então, dê um sorriso. Não que eu tenha a obrigação de receber do outro de volta o sorriso. Mas se ele não me der, alguém vai me dar um sorriso. Alguém vai partilhar algo comigo, e isso é que é importante. Ele condena todo prejuízo material e moral que se possa causar a alguém. Então, assim, às vezes a gente tem uma condição melhor e aí deixa de pagar uma pessoa uma coisa justa. E aí é o quê? Um prejuízo. Você sabe que a outra pessoa também precisa. Por que não você reconhecer isso e trabalhar isso? É só o egoísmo de acumular os dividendos para si. Todos nós. Então, até na reflexão do dia a dia. Por que não pensar também que o outro precisa como eu preciso para ter a dignidade da vida e poder fazer o tributo dele também, dar a César o que é de César. Então, toda postergação de seus interesses prescreve o respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeitem os seus. E estende-se mesmo aos deveres contraídos para com a família, a sociedade, a autoridade, tanto quanto para com os indivíduos em geral. Isso é, para conosco, para o nosso vizinho, principalmente com a nossa família, a gente deve ter. Então, assim, porque eu vou sair, eu tenho um compromisso, eu não posso olhar meus pais idosos, mas eles te olharam. Eles acompanharam você, então, por que não tirar algumas horas para ouvir, escutar? Eu gosto muito dessa palavra escuta, né? Porque eu trabalho com escuta. E aí, ter um momento de confraternização, de acolhimento familiar. Isso é dar a César o que é de César. É a harmonização familiar, é se trabalhar. É só a gente olhar o Evangelho e com a sociedade. Então, lá no livro Jesus e Atualidade, a gente tem lá, base de todo amor que nós temos um para com o outro. Não é à toa que o início do capítulo tem lá o maior mandamento. Se a gente não analisar o início do capítulo, a gente não vai entender o item 6, que fala lá, dai a César o que é de César. Então, isso é o amor que eu faço nas minhas relações, que eu tenho nas minhas relações em sociedade. Se eu trabalho com amor, se eu exerço essa oportunidade de estar aqui nessa reencarnação trabalhando com amor, aí eu vou ter o quê? Eu vou ter essa base do amor, eu vou exercer, vou receber um tributo por isso e, automaticamente, eu vou ter as minhas relações em sociedade baseadas nesse tributo. São os nossos deveres para com todos os Césares que estão no mundo. Todos. Então, não vamos pensar só no imperador. Todos os Césares que estão no mundo que a gente tem algum dever, né? Estende-se os cumprimentos dos deveres para com a nossa família, com a autoridade, com o indivíduo de uma maneira geral. Eu gosto muito desse livro, Jesus e Atualidade, porque ele vai fazendo isso. Ele vai fazendo esse exercício de reflexão e em cada capítulo ele fala lá, Jesus e a tolerância, Jesus e a justiça, Jesus e o amor. Ele vai botando Jesus e vai mostrando. Jesus e o trabalho. Muitas vezes a gente só enxerga o trabalho como uma obrigação. Então, eu levanto e vou trabalhar, o trabalho laboral, diário, como uma obrigação. Isso é muito ruim para a gente. Porque eu vou estar vendo como trabalho e como eu vou receber no final do mês uma determinada moeda, um determinado valor. Isso dificulta a execução do trabalho. Seja qual for o trabalho, faça com amor. E faça, se você está fazendo aquilo ali, dê o seu melhor. A consequência disso vai ser o tributo monetário. Mas você deu o seu melhor. E ao fazer isso, torna muito mais simples e mais tranquilo, equilibrado internamente para você e para todos nós essa função. Até o acordar cedo, uma responsabilidade maior em alguma coisa. Então, assim, você vai enxergar de outra forma. Aí a gente pensa que o amor está lá longe. Não, o amor está aqui, pertinho da gente. É só a gente se trabalhar e exercendo nas relações sociais, nas relações de trabalho, e tal,
esse sentimento tão nobre que Jesus exerceu para conosco e exerce todos os dias. E aí a gente tem lá, em Convite da Vida, Joana de Ângeles nos diz, é a regra do bem viver em sociedade. E a primeira coisa é a tolerância, tolerar. Então, a tolerância também é aplicada indistintivamente entre todos, em qualquer lugar. É lição viva de fé e elevação, que não pode ser desdenhada, não pode ser esquecida. Tolerância, no entanto, não significa conivência com coisas erradas. Desculpar o erro não é concordar com ele. Eu desculpo o erro que fizeram comigo, mas isso não quer dizer que eu concordei com isso. Aí a gente tem que pensar, quando eu penso em erros, em várias questões, né? Eu falo tanto quando o mototaxista passa e ele não respeita a faixa de pedestre. Mas eu também, quando estou lá dirigindo, não respeita a faixa de pedestre. Então, eu não estou pagando o meu tributo adequadamente. Eu tenho que meditar, sentir e aplicar o Evangelho. Se eu estou aplicando este Evangelho e a palavra de Jesus, eu devo também parar na faixa de pedestre corretamente. Eu quero que quando eu estou atravessando a rua, seja um pedestre, todo mundo pare. Mas será que eu faço esse exercício? Ao bem viver em sociedade, a Joana nos falando, a uma questão tão simples que é autoconhecimento. Será que aquilo que eu estou fazendo está correto? Então, por exemplo, eu gosto muito quando eu compro qualquer coisa que não tira nota fiscal. Isso é ótimo, né? Isso é excelente, mas todas as vezes, né, que é o contrário, eu vou querer também? Então, eu exijo minha nota fiscal, e se eu for trabalhar para alguém ou fazer alguma coisa, alguém compre alguma coisa na minha mão, eu também vou querer que... Eu também quero a nota fiscal de volta. Então, esse exercício é que a gente precisa começar a pensar. A gente tem que querer para o outrem aquilo que também a gente quer para a gente. Como eu agiria nessa situação? Autodescobrimento. Como é que eu vou agir nessa situação XXX? A pessoa me deu um desconto, mas esse desconto foi maior do que o que foi preconizado. Eu vou falar ou eu vou ficar calada que eu fui beneficiada? Mesmo sabendo que eu posso prejudicar alguém, ou se não prejudicar, isso não foi pactuado. Se não foi pactuado, eu tenho que pensar em quê? Na minha consciência. Aonde é que mora Deus, Jesus, dentro de nós? Está na nossa consciência, nos nossos atos do dia a dia. Não na estátua, na igreja, no centro espírita, seja onde for. Então, quando a gente começa a fazer isso, isso é Joana nos chamando para o autodescobrimento. E aí a gente vai vendo, eu fiz isso, então vamos lá consertar esse pequeno erro. Entender e perdoar a ofensa não representa ratificá-la, dizer que é certo. Eu entendi e perdoo sua ofensa, mas não estou dizendo que isso é certo, você me ofendeu. Indispensável não entrar em área de atrito, quando podes contornar o mal aparente a favor do bem real. Foi o que Jesus fez. Ele não entrou em atrito. Os fariseus fizeram com malícia para quê? Para que ele entrasse num atrito com os romanos, tá? E com os judeus. Mas ele, de uma forma muito tranquila e equilibrada, ele não entrou em atrito. E aí, a tolerância é a caridade em começo. Então, para você ser caridoso, inicialmente você vai aprendendo a tolerância. Exercitando-a em regime de continuidade, defrontarás com excelentes resultados do bem onde estejas, com quem convivas. Condescendência para com os direitos alheios, é o exemplo que eu dei. Se é um direito seu, se é justo, eu tenho que fazer jus a isso. Isso é você ser condescendente com o direito do outro. Eu não compro produtos oriundos de trabalho escravo, porque o trabalho escravo, eu sou contra o trabalho escravo. Então, se vende alguma coisa que é de trabalho escravo, eu devo ser condescendente e não comprar, mesmo que este produto seja um produto mais barato. Mas esse produto mais barato escravizou pessoas. E eu gostaria de ser escravizada no meu trabalho? Não. Então, eu não devo comprar produtos que são de uma mão de obra escravizada. Então, quando a gente começa a fazer essa reflexão, a gente vai trabalhando a condescendência.
para com os direitos alheios, não produzindo choque, não escandalizando, seguindo os mesmos caminhos de todos, com atitude correta, na busca dos alvos dignificantes, é relevante testemunho de tolerância. Então, isso nos mostra realmente, Joana nos diz nesse livro, que é um convite à vida. O próprio nome do livro já diz isso. Convite à vida, é nos convidando a viver, a estar em sociedade, a pagar o nosso tributo da melhor maneira possível. E aí, lá, Joana de Ângeles, no livro Jesus e Atualidade, também diz: Jesus, o perene instrutor, convidado a pagar o tributo, elucidando, para os que não escandalizarmos, cumprindo assim com os deveres junto a César, para melhor descumbir-se dos sublimes compromissos para com Deus. Se tem compromissos para com César, vamos cumprir os nossos compromissos, algo que foi pactuado. César e Deus. Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. César e Deus podem significar, num sentido muito mais amplo, humano e o divino. Dai o humano o que é o de humano. Ao divino, dai o que é divino. Ou material e espiritual. Ou ainda, a questão imediata ou mediata, tá? Jesus fez-se paladino equânime. Então, o que é uma pessoa ser equânime? Uma pessoa igualitária, ela vai tratar todos iguais. Mas eu tenho alguém que necessita de inclusão. Eu vou pegar um banquinho, uma pessoa é mais baixa e ele precisa olhar pelo muro. Então, se eu for tratar todos iguais, eu vou dar um banquinho da mesma altura para todos, tá? Mas, se eu tenho uma pessoa que tem uma estatura menor, teve um problema, eu tenho que ter equanimidade. O banquinho dessa pessoa tem que ser um pouquinho mais alto na altura, tá? Para quê? Para que ela possa também enxergar. Isso é inclusão. É incluir pessoas que apresentam algum tipo de, vamos dizer assim, estão menos favorecidos na sociedade, por isso precisam de serem incluídos. Jesus já era equânime. Na fala deles, Divaldo traz isso lá, ó. Jesus fez-se paladino equânime. Sua atitude para com as pessoas era sempre a mesma, benevolência, com o objetivo de educar. Isso também está no capítulo Tolerância de Jesus e Atualidade. Então, é a gente ser equânime. Eu tenho um idoso, eu estou na fila do banco, eu sei que é prioridade o idoso. Se eu for equânime, eu vou dar à frente ao idoso. Eu não preciso de leis para fazer isso. Eu já sei que é o idoso a prioridade. Até que não tenha lei, mas a gente sabe que na melhor idade não pode ficar muito tempo em pé. Eu estou no centro espírita, eu espero a fluidoterapia. Mas nesta fila tem pessoas que vêm de outros municípios muito mais longe, em condições, vamos dizer assim, não é piores, mas demoram mais de chegar em casa. Eu moro em Santo Antônio de Jesus. Por que eu não posso esperar um pouco mais sentado e fazer uma oração e ceder a vez que eu cheguei mais cedo para ser equânime a essa pessoa que necessita? Então, aqui a gente já tem que começar a exercitar. Para quando chegar lá na sociedade, na rua, a gente está exercitando. Por que essa pressa de ir para casa? Eu estou correndo, eu tenho que ir para casa agora. Então, os idosos, as crianças devem ir primeiro nos tratamentos. Isso é uma coisa normal. Eu estou aqui, estou na fluidoterapia. Aqui também estou pagando o meu tributo de prazer, de acolhimento. Eu sou acolhida e vou acolher ao outro. Né? Quando a gente olha assim, não vê aqui só na emergência, na porta hospitalar, eu estou correndo e depois eu quero ir embora, as coisas assumem mais prazer no nosso dia a dia. Né? Eu também estou me incluindo, viu, gente? Que isso é um processo educativo. Quando a gente faz essa leitura, a gente se inclui e vai se educando também. Jesus fala lá ali, educação. Então, nesse livro Momentos de Esperança, Joana diz assim: a oportunidade passa e a dor permanece. Essa é a resposta de César, aqueles que se lhes submetem em caráter de dedicação exclusiva. O homem, vivendo em sociedade, tem deveres para com ela.
A gente tem deveres para com a sociedade. E essas oportunidades passam, cumprindo-lhe contribuir para o seu progresso. A gente tem deveres para conosco, de progresso moral, de aperfeiçoamento, né? Temos o livre-arbítrio, mas temos esses deveres, que é nos educarmos as nossas emoções, fazermos uma leitura, discutirmos o Evangelho. Então, isso são deveres para conosco mesmo. Então, participando ativamente do programa que nos foi estabelecido. A gente, quando estava lá na reencarnação, teve um programinha, que a gente não lembra qual é. E, aos poucos, a gente vai tendo essa, vamos dizer assim, essa descoberta. E por que não se educar para isso? Alienar-se a pretexto de servir a Deus, portanto, a vida espiritual jamais se justifica, ou seja, viver quietinho ali no seu mundo, não contribuir para com o outro, não ser solidário, não se justifica, não encontrando apoio no exemplo que o próprio mestre ofereceu, ele que jamais se recusava, ele jamais se recusou, tá? A servir. Talvez não fosse servir da forma que melhor, mas servir sempre. Então, da forma que eu posso, naquele momento, e servir não é só servir com algo monetário, é servir de outras formas, né? Nunca tampouco se apartou de Deus e do dever. Dá a sua contribuição a Deus, não através de coisas ou palavras, mas de muitas atitudes que a gente precisa fazer. Essa é uma reflexão importante do Evangelho. Sejam a tua hora de misericórdia, o momento de Deus. Então, é um chamado que Joana nos faz, para que a gente possa ter a nossa hora de misericórdia, um momento de Deus, o teu instante de reflexão elevada, de união com Deus, o teu silêncio ante a ofensa. Ofendeu? Me silencio para aguardar. Eu estou dando a César o que é de César. Não significa que eu concordei, mas apenas eu estou ali naquele momento me silenciando, né? O de cooperação com Deus, atuação caridosa, a de contributo a Deus, tributo, contributo. Então, contributo é contribuir com Deus, contribuir com o tributo. Amor, caridade, benevolência. Então, a tua dedicação ao próximo, a dádiva que encaminhas a Deus, o teu sofrimento resignado em determinados momentos, a tua demonstração de confiança em Deus. Porque a gente faz, eu também li um texto que eu não vou me recordar agora qual foi, que falava assim, a gente faz a nossa parte. Então, chegou nos 50%. Cabe o quê? Entregar para que a resposta venha. Muitas vezes a resposta que vem não é no momento que a gente quer e do jeito que a gente queria, mas é o que a gente precisa. E é parte da sabedoria. Chico Xavier fala em duas asas, a asa do conhecimento e a parte da sabedoria. Entender isso. Isso ajuda muito nas relações em sociedade, ajuda muito nas relações conosco e com o outro, tá? Então, todos os teus recursos morais canalizados para a verdade e elevação constituem o teu concurso, a tua oferenda a Deus. Viver no mundo, amando a vida e servindo ao mundo sem escravidão. Então, viver no mundo, o espírita, amando a vida, com todas as suas dores e oportunidades de crescimento. Viver sempre, amar a vida sempre. Servindo, sem ser escravo. Servindo dentro daquilo que eu posso fazer. E a Deus com emoção. Eis o ideal para que o homem alcance a finalidade excelente para a qual se encontra reencarnado. Esse texto de Joana é simplesmente maravilhoso. Eu sou apaixonada por ele. E aí eu queria refletir, né, trazer essas reflexões para vocês, falar que eu também assisti uma live muito interessante de Maíse Braga, que fala quanto é bom viver. Se vocês colocarem lá, vocês vão ver. É da FEB, Federação Espírita Brasileira, ela trabalha, é uma oradora espírita de Brasília, e ela traz essa concepção, quanto é bom viver.
E realmente, quando a gente se queixa da vida, a maioria das vezes a gente não quer resolver as questões que a gente está ali se queixando. Ao tributo, dá a César o que é de César. Porque a maioria dessas soluções a gente está encontrando lá internamente, se trabalhando e se conhecendo. E é até um exercício da humildade, quando não consegue resolver, procurar o outro para ajudar a resolver. É um exercício, é um tributo também. E o outro se colocar disponível para a escuta daquela questão. Então, isso é muito importante. E para a gente que está aqui, que se sente bem aqui, porque todos que vêm aqui se sentem bem estar aqui, são acolhidos, né? Possa também acolher os outros, fazer parte da casa, fazer um trabalho voluntário, seja ele qual for, e dizer, eu quero fazer isso, aquilo que melhor lhe agrada, é o seu tributo. Então, eu acho que a gente precisa refletir sobre o nosso papel em sociedade, o nosso papel que a gente desempenha na nossa vida, que não é só a gente chegar, trabalhar, o trabalho monetário, ir e volta, seria muito bom. Tem muito mais do que isso. Um sorriso, um ombro amigo, várias coisas que a gente pode fazer, se dar. Eu me dou 4 horas para estar aqui. É tão bom a gente fazer esse trabalho, esse exercício. Eu agradeço imensamente. Foi um grande prazer fazer essa lição. Seu Edson, só agradecer e eu coloquei assim para não esquecer. Muito obrigada. Eu estou contente porque eu paguei o meu tributo. E esse tributo que eu faço, gente, eu faço com o maior prazer. Porque eu adoro refletir, na toa que eu virei professora, né? Minha mãe dizia assim para mim, contar rapidinho. Não vire professora. Porque professora trabalha muito e ganha pouco. Imagina, né? A mãe fala isso há um tempo atrás, a educação, né? E minha mãe é da saúde, na família cheia de professora. Tá bom, minha mãe, não se preocupe, não. Aí fiz meu vestibular, fiz para a área de saúde e tal. E quando eu terminei, eu comecei a trabalhar nos hospitais e tal, mas eu adorava falar, eu adorava fazer curso de oficina com merendeira, com isso, com aquilo. Aí, de repente, eu fui virando professora. Ela olhou para mim e falou assim, não é possível, você vai virar professora? Eu falei, minha mãe, deixa eu seguir meu destino. Então, eu estou pagando o meu tributo, fazendo o que eu gosto de fazer. É a reflexão diária que eu trago para mim e que essa reflexão siga em algum momento para vocês também. A gente vai ouvir uma musiquinha aí para encerrar. Bora, Gênia? Obrigada, viu, gente? Escolhidos seus, de mãos dadas no caminho eterno, sob a proteção de Deus. Cristo, estamos aqui, vamos juntos semear a mais bela flor na nossa alma. Evangelizar, levar sol aos corações, fazer levantar caídos e por muito nos amarmos, vamos ser reconhecidos. Abençoe nossa vontade de seguirmos os seus passos. Hoje mais que nunca ouvimos seu chamado. E de pregar, evangelizai o coração primeiro, e de contentes, e de pregai a toda a gente.
aos corações, fazer levantar caídos, e por muito nos amarmos, vamos ser reconhecidos. Abençoe nossa vontade de seguirmos os seus passos. Hoje mais que nunca ouvimos seu chamado. Ide, pregai, evangelizai o coração primeiro. Ide, contentes, ide, pregai a toda a gente. Ide, pregai, evangelizai o coração primeiro. Ide, contentes, ide, pregai a toda a gente. Ide, pregai a toda a gente. Ide, pregai a toda a gente. Linda, né? Então vamos nos evangelizar primeiro para que a gente possa pagar o nosso tributo com muito amor e, consequentemente, fazer isso em cadeia para com os demais. Uma boa noite, obrigada pela oportunidade. Coisa linda. Eu sabia que ia ser assim. E aí ela nos traz mais responsabilidade para nós, né? Nos esclareceu tão bem como é a gente viver e a gente saber que precisa seguir o nosso caminho com essa responsabilidade. Dai a César o que é de César. No âmbito material, a gente está respeitar ao próximo e as suas responsabilidades. E na nossa progressão como espírito, a gente tem que aprender a passar as nossas dificuldades com fé e resignação. Então, assim, só temos que agradecer a Val, né, por essa palestra maravilhosa. Eu sabia que ia ser dessa forma. E nos trouxe mais responsabilidade ainda, né? Nos firmou esse nosso compromisso de seres que estamos aqui, espíritos encarnados, necessitando nessa caminhada de seguir o nosso progresso, né? E enquanto o Geni não coloca, então, Val, a gente te agradece muito por tudo, sabe? Por todas o teu estudo riquíssimo, e assim, que Jesus te abençoe e que continue nos trazendo mais e mais, né, conhecimentos para nós. E convido a nossa querida irmã Valéria para que ela venha proferir a nossa prece de encerramento. Tenham todos uma boa noite e até a próxima. Vamos nos aquietar nas cadeiras para que a gente possa permitir entrar em conexão com o Pai Maior, com a espiritualidade superior, os espíritos mentores, protetores da casa, o nosso mentor e guia espiritual, que sempre está conosco e nos ajuda sempre. Em muitos momentos, nós que não percebemos a sua presença em nossas vidas. Ó Divino Rabi, Rabi da Galileia, temos tanto a agradecer pela oportunidade de poder ter os nossos tributos e, nessa encarnação, trabalhar para que possamos cumprir com esses tributos, Senhor. O tributo da caridade, do amor ao próximo, da afetividade, da tolerância nesse mundo tão conturbado, da benevolência para com todos, Senhor. Faz com que possamos silenciar as nossas mentes, silenciar o nosso coração e dessa forma perceber e
internamente. Quais são os tributos que podemos trabalhar em nós para que possamos dessa forma dar ao outro, Senhor, de divina misericórdia e grande poder. Livra-nos um pouquinho do nosso orgulho, do nosso egoísmo, faz com que possamos sair do nosso eu interior e olhar o outro como um irmão em Cristo, olhar o outro com empatia e dessa forma também ter um sorriso amigo, uma palavra amiga e sincera para com o outro. Isso se chama acolhimento. Que possamos aprender no nosso dia a dia a acolher, nos acolher e acolher sempre, Senhor, da forma que possamos fazer esse acolhimento, Senhor de divina misericórdia. Maria, Mãe Maior, nos guia em cada momento. Estamos terminando esse mês de julho, entraremos no mês de agosto, um mês que a gente traz uma temática muito importante para as mulheres, fala da amamentação, que possamos nos amamentar e amamentar o outro. Amamentar com afetividade, carinho, com a ajuda dessa espiritualidade linda, com carinho também para com a espiritualidade que está postos em todos os momentos para contribuir com a nossa evolução espiritual. Que possamos entrar em agosto com esse sentimento de acolhimento, de doação de si mesmo para com o outro maior em nossos corações. Ó Pai, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixa, Senhor, cair em tentação. Livra-nos de todos os males, principalmente dos nossos males que estão enraizados em nós mesmos, para que possamos refletir e seguir nessa jornada encarnatória. Obrigada à casa, obrigada aos espíritos mentores por nos protegerem e nos acolherem sempre. Obrigada pela oportunidade. Amém.